quero já nesse momento cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. A gente está aqui fazendo essa live teste para a gente poder ver como é que tá os nossos sinais de áudio. Então, como é que tá chegando aí esse áudio nessa live? Tá ok? Tá limpinho? Tudo tranquilo? Tudo certo, irmãos? Nós estamos aqui nos preparando para logo em breve tá dando início à programação abençoada aí de segunda a sexta, das 22 até 0 hora. E a gente está aí agora nesse processo de poder testar os nossos equipamentos, né? Ver como é que tá chegando aí o sinal, enfim. Então quem puder aí nos ajudar, tá bom? E a gente está aí agora no processo de pegando aí o sinal. Tá ok. Faço irmã Socorro, minha mamusca, minha mãe, tá aqui nos assistindo. Quem mais está com a gente? A irmã Gerlane, Deus abençoe sua vida, tá? Eu quero ministrar uma palavra aos nossos corações, não só ao de vocês, mas ao meu também. Eu acredito que esse é um tempo que nós devemos estar sempre buscando ouvir a palavra de Deus, que é o nosso verdadeiro alimento, né? A nossa fortaleza, e é um tempo onde nós precisamos nos fortalecer na palavra. Eu estava ministrando esses dias e o Espírito Santo colocava em meu coração essa palavra, que chegou um tempo de não mais buscarmos profecias, não é mais tempo de buscarmos revelação, mas é um tempo de buscarmos resposta na palavra de Deus, para poder entender toda essa loucura, toda essa bagunça que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Mas na verdade, queridos, é uma bagunça que não provém do inimigo, não provém do inferno, não é coisa de Satanás, não é isso. Eu me alegro porque assim o Espírito me faz pensar, é o próprio Deus trabalhando em nosso favor, né? Trabalhando para o nosso bem. A gente não entende agora, mas certamente no amanhã nós iremos entender o que Deus ele está fazendo, o que Deus ele está promovendo na terra nesses últimos dias. Eu tenho falado isso, são dias de aprendizados. São dias difíceis, sim, mas são dias de aprendizado. Quero louvar a Deus pela vida do irmão aí na comunidade dos Canudos, não é isso? Estrada que liga Sobral a Forquilha. Deus abençoe. Vamos compartilhar essa live em nome de Jesus o máximo que você puder. Você vai compartilhando aí o máximo que você puder. A gente vai daqui a pouco dar lugar aqui numa palavra abençoada, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração através dessa palavra, viu, querido? Pastor Leandro que está me ouvindo aí em qualquer ponto da cidade, né? Estamos aqui agora. Vamos já começar aqui uma palavra abençoada em nome de Jesus. Lembrando que amanhã a partir do meio-dia nós vamos estar ao vivo pela Princesa FM 105,9 num culto abençoado online, direto do altar da nossa sede, direto do estúdio 1 da Igreja Resgate. E vamos estar lá nessa live abençoada para falar aos corações dos servos, dos filhos e filhas do Senhor. Amém, queridos?
Oh, glória. É, pastor Leandro. Há tempo e fora de tempo, né? Gente, enquanto eu estou aqui com vocês, pastor Leandro está aqui comigo no WhatsApp, sabe? Era para ele estar aqui, né? Era para o pastor Leandro estar aqui com a gente, sabe? Mas eu acho que a chuva atrapalhou ele. Ele acabou não chegando. Aí ele está aqui no zap tentando tirar minha atenção, tentando tirar meu foco. Mas ainda estou na fé, na esperança que ele apareça por aqui, né? Para poder ser boca de Deus também para a sua vida. Afinal, um bom soldado, ele não foge à luta, né? Glória a Deus. Cadê? Vamos lá. Irmãos, essa live, ela é uma live teste, mas eu quero, para não ficar aqui apenas nas minhas palavras, eu queria compartilhar algo com vocês aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, no teste, mas eu quero, para não ficar, capítulo de número 8, o verso de número 18, Romanos 8, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, verso 18. Aleluia, Jesus. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou repetir mais uma vez. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda em Romanos, no capítulo 8, parafrasearmos com esse texto lido, com esse versículo lido, vamos ler o verso 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia, Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos essa noite pela tua palavra e te pedimos, Deus, em nome de teu Filho Jesus. Serão apenas alguns minutos aonde estaremos ministrando a tua palavra nessa noite através desse canal de internet. Queremos te pedir, Deus, fala aos nossos corações em nome de Jesus, que a tua voz possa ecoar dentro de nós através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Você que crê assim, diga amém. Amém, graças a Deus. Queridos, essa palavra lida, esse texto lido, ele nos traz uma grande esperança, uma grande certeza de que tudo que nós estamos vivendo é transitório, é passageiro. O sábio Salomão, em Eclesiastes, no capítulo de número 3, o contexto desse capítulo vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E Salomão, ele escreve isso no verso de número 1 do capítulo 3 de Eclesiastes. Salomão, ele vai escrever dizendo que
que há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. E quando eu olho para esse texto, a qual Salomão ele narra, eu posso entender que tudo que nós estamos vivendo hoje, nesse presente, ele já tem dia e hora certa para acabar, já tem dia e hora certa para passar. O que nós não podemos é deixar de ser aquilo que verdadeiramente somos, aquilo que verdadeiramente fomos chamados para ser. Em Efésios, no capítulo 1, verso de número 4, Paulo ele vai dizer que antes da fundação do mundo, Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu antes da fundação, antes da criação, antes de tudo existir. Nós já éramos eleitos do Senhor antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele e nos predestinou. Ele nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em santidade. E nos predestinou para filhos adotivos de Jesus Cristo. Então, queridos, nós temos uma identidade bem antes que tudo fosse criado. Bem antes que tudo fosse fundado, nós já tínhamos um propósito dado por Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E não vai ser esse tempo difícil que irá fazer com que eu e você venhamos a perder a nossa identidade. Eu estou falando nessa noite para filhos e filhas de um pai que não dorme, de um pai que trabalha até hoje para o bem daqueles que o amam. Eu quero falar nessa noite para herdeiros de uma promessa. Não permita que esse tempo presente ele venha tirar de você, ele venha roubar de você a sua identidade. Por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, por mais doloroso que seja, porque não trata-se apenas de uma questão financeira, de uma dificuldade alimentar, não é apenas um tempo de escassez, não é apenas um tempo de fome, mas também é um tempo de tristeza, de dor, de choro, porque muitas pessoas perderam entes queridos. Muitas pessoas perderam pais, muitas pessoas perderam filhos, esposo, esposa, enfim. Então não é apenas um tempo de dificuldade financeira, é um tempo de dor, é um tempo de choro, é um tempo de lágrimas, é um tempo de tristeza, sim, verdade. Mas nem mesmo tudo isso pode ser motivos para arrancar de mim, de você, a nossa identidade, querido. Isso não pode ser motivo para te tirar da presença de Deus e para fazer com que você deixe de acreditar nesse Deus. Eu tenho dito isso. São dias difíceis, mas dias de aprendizado. E talvez você me pergunte, mas por que, pastor? Porque dias de aprendizado, porque Deus ele tem nos dado a oportunidade de aprendermos a ser melhor a cada dia. Deus ele está nos dando uma oportunidade de podermos ser melhor a cada momento. Talvez você há muito tempo não orava como você ora hoje. Talvez você há muito tempo não chorava como você chora hoje na presença do Senhor. Talvez você há muito tempo não louvava como você hoje louva diante do Senhor. Talvez você há muito tempo não buscava a Deus como você hoje está buscando. Então é um tempo de aprendizado, sim. É um tempo de aprendizado que Deus ele está nos dando para podermos um dia estar na glória com Ele, na eternidade com Ele. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje aqui é transitório e passageiro.
Passará céus e terra, mas a sua palavra ela não vai passar, ela vai se cumprir, ela vai permanecer. E tenha certeza de uma coisa, querido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que você precisa nesse momento é continuar amando ao Senhor. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, Paulo ele estava em uma prisão. Paulo ele vivia dias difíceis. Paulo vivia dias de perseguição, de humilhação, de afrontas, porque ele amava a esse Deus, porque ele cria nesse Deus. Então Paulo ele renuncia tudo. Paulo abre mão de tudo. Paulo deixa de viver a sua vontade, o seu eu, para viver o Cristo que habitava nele. Porque somente assim Paulo teria força para suportar tudo aquilo. Em um dado momento de seu ministério, o apóstolo Paulo, mesmo sendo revelado para ele coisas que, como ele mesmo diz na epístola de 2 Coríntios, ele vai dizer que a ele foi revelado coisas que aos homens não era lícito dizer, porque ninguém entenderia. Mas logo em seguida, esse cara que recebe revelações extraordinárias, esse cara que fala que foi arrebatado, que foi levado ao terceiro céus, esse cara ele agora vai dizer que nele foi colocado um espinho na carne. E agora Paulo, em sua fraqueza, em sua limitação, ele está orando ao Senhor e está dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho. Ele vai dizer que orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor responde para ele apenas uma coisa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que você consegue entender com isso? Quando Paulo diz: Senhor, arranca, tira de mim esse espinho da carne, aí o Senhor vai e diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que você consegue entender com isso? Você acha que Jesus foi lá e arrancou o espinho da carne de Paulo? Ou o espinho permaneceu? E Paulo agora teve que aprender a conviver com esse espinho na carne e entender que no seu momento de fraqueza, no seu momento de limitação, a graça do Senhor era o suficiente para ele. Então não é diferente nas nossas vidas nos dias de hoje. Por mais difícil que seja, querido, a graça do Senhor nos basta, porque o poder dele se revelará na minha vida e na sua vida no momento de fraqueza, no momento de desespero, no momento de dor. E esse Paulo que sofre perseguições, que agora diz: de sorte que agora eu me alegrarei nas minhas frustrações, nas minhas humilhações, nas minhas perseguições, para que habite em mim o poder de Deus. Paulo ele escreve aqui aos Romanos, no capítulo 8, dizendo praticamente a mesma coisa. Ele vai falar: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. Olha só, querido, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, aleluia, que em nós há de ser revelada. Esse tempo presente, as aflições desse tempo presente, não é para ser comparado, não dá para ser comparado com a glória que há de ser revelado em nós, em mim e em você. Então tudo que você está vivendo agora, por mais difícil que seja, eu quero dizer para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem amado a quem? Aonde você tem depositado o seu amor? Aonde você tem depositado a sua confiança, a sua certeza, a sua fé nesse tempo difícil? Aleluia!
Acredita no Senhor, confia no Senhor. Entregue os seus caminhos a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Queridos, tenham todos uma ótima noite. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Eu ministro sobre a tua vida as bênçãos do Senhor em nome de Jesus Cristo. Serás tu uma bênção. Você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, porque Deus, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, já tem dia e hora certa para acabar. Porque para mim tem um por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor nessa noite, antes de você dormir, está a falar ao seu coração? Aleluia, Jesus. Oh, glória. Tu és fiel, Pai. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. So